Queridos amigos do André Luiz, queridos cooperadores do Centro Espírita André Luiz, do Maracanã, que tantas vezes eu participei presencialmente, e agora estamos em época de pandemia fazendo tudo na base do virtual, do digital. Então, sintam-se abraçados virtualmente. Eu espero que pareça como se essa mensagem tivesse vindo diretamente do plano espiritual, para que todos se sintam nesse momento, né, de reflexões que nós temos nas reuniões regulares. Eu participava normalmente dos encontros à tarde, então é algo que para mim fica como uma lembrança afetiva muito positiva, e cumprimento a todos que assistem em qualquer horário, de manhã, de tarde, de noite, hoje em dia, que nós podemos em quaisquer horários visualizar as palestras, né? Então ficamos com essa alegria, essa felicidade de estarmos de novo nesse encontro. Espero que a palestra possa corresponder ao nível espiritual que o Centro Espírita André Luiz, o Grupo Espírita, né, André Luiz Real, tanto trabalho de tantas décadas com o museu, o Grupo Espírita que possui um museu de materializações, o que é algo fantástico no nosso movimento. Então, que isso fique em nossos corações, nossas mentes, e que hoje nós possamos ter uma palestra instrutiva e que possamos levar esses ensinamentos, que são sempre o objetivo dos espíritos, do espiritismo, é levar ensinamentos que elevem nosso nível espiritual. Nunca é para ser algum tipo de tirania ou algum tipo de seita, nada disso, ao contrário. É por isso que é o movimento espírita, né? Então, o que nós buscamos é que haja justamente esse movimento para que o nível espiritual da Terra suba. Nós estamos, como a gente comumente fala, numa época de transição, né? Da chamada transição planetária, de mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Então, na palestra de hoje, o capítulo é o capítulo 16º do Evangelho segundo o Espiritismo. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Mamon era um termo daquela região, né? É um termo em aramaico que significava tanto uma divindade fenícia, que os comerciantes faziam sacrifícios, né? Então eles pediam que tivessem bons ganhos para que, quanto significava o dinheiro, mais especificamente era o apego ao dinheiro, era deixar ser possuído pelas questões materiais. Porque nós sabemos que Jesus pregava para todos, mas a maioria, ao menos uma boa parte dos seguidores, eram despossuídos de grandes recursos, eram pessoas pobres. Então, não faria sentido que Jesus estivesse apenas falando que as pessoas pobres, né, elas estavam em uma certa vantagem para ir para o reino dos céus porque não tinham recursos materiais. A questão não é essa. A questão é o apego, ser possuidor ou ser possuído por aquilo que você acha que dá um sentido à sua vida. Então, nesse capítulo da frase de Jesus, não se pode servir a Deus a Mamon, Evangelho segundo o Espiritismo, são os itens 9 e 10, as instruções dos Espíritos, a verdadeira propriedade. E nós temos uma mensagem, a primeira mensagem é de Pascal. Pascal, que foi um filósofo, Blaise Pascal, que falou uma frase famosa, né? O coração tem razões que a própria razão desconhece. E ele manda uma mensagem, a verdadeira propriedade, em que diz assim: o homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Do que encontra ao chegar e deixa ao partir, goza ele enquanto aqui permanece. Forçado, porém, que é abandonar tudo isso,
não tem das suas riquezas a posse real, mas simplesmente o usufruto, que é então o que ele possui. Nada do que é de uso do corpo. Tudo o que é de uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Isso que ele traz e leva consigo, que ninguém lhe pode arrebatar. O que lhe será de muito mais utilidade no outro mundo do que nesse. Depende dele ser mais rico ao partir do que ao chegar, visto como de ter adquirido em bem resultará a sua posição futura. Quando alguém vai a um país distante, constitui a sua bagagem de objetos utilizáveis nesse país. Não se preocupa com os que ali lhe seriam inúteis. Procedei do mesmo modo com relação à vida futura. Aprovisionai-vos de tudo que lá vós possais servir. Ou seja, Pascal dizendo que, já estando no plano espiritual, sabia que a única coisa que ele levou foi aquilo que ele tinha acumulado no espírito dele. Ao viajante que chega a um albergue, bom alojamento é dado se pode pagar. A outro de parcos recursos toca um menos agradável. Quanto ao que nada tem, vai dormir numa enxerga. Enxerga era um dos lugares abandonados, né, de antigamente. O mesmo sucede ao homem à sua chegada ao mundo dos espíritos. Depende dos seus haveres o lugar para onde vá. Não será, todavia, com seu ouro que ele o pagará. Ninguém lhe perguntará quanto tinhas na terra, que posição ocupavas, eras príncipe ou operário. Perguntar-lhe-ão, que trazes contigo? Não se lhe avaliarão os bens, nem os títulos, mas a soma das virtudes que possua. Ora, sob esse aspecto, pode o operário ser mais rico do que o príncipe. Em vão alegará que antes de partir da terra pagou a peso de ouro a sua entrada no outro mundo. Responde-lhe-ão, os lugares aqui não se compram, conquistam-se por meio da prática do bem. Com a moeda terrestre, has podido comprar casas, campos, palácios. Aqui tudo se paga com as qualidades da alma. És rico dessas qualidades? Sê bem-vindo e vai para um dos lugares da primeira categoria, onde te esperam todas as venturas. És pobre delas? Vai para um dos da última, onde serás tratado de acordo com os teus haveres. Então, como anotou Kardec, a pessoa só vai para o lugar que a ela pertença. Ou seja, a pessoa na Terra leva a sua vida baseada ou em acumular coisas materiais ou em acumular virtudes espirituais, e do outro lado, e nós temos a crença firme da existência do outro lado, sabemos que o julgamento é simples, é direto e é fácil até de ser feito, porque é a consciência que faz com que diretamente a gente vá para isso, para aquele lugar. No item 10, há uma mensagem assinada por um espírito protetor. Foi enviada em Bruxelas. Havia um grupo espírita em Bruxelas, na Bélgica. Os bens da terra pertencem a Deus, que os distribui, não sendo o homem senão o usufrutuário, o administrador mais ou menos íntegro e inteligente desses bens. Tanto eles não constituem propriedade individual do homem, que Deus frequentemente anula todas as previsões e a riqueza foge àquele que se julga com os melhores títulos para possuí-la. Então, está dizendo que as pessoas, às vezes, acham que estão acumulando uma fortuna muito grande, aí acontece alguma coisa com elas e aquilo ali é um choque de realidade para que a gente nunca perca essa lembrança de que existe uma vida futura e é para lá que a gente tem que se preparar. Direis, porventura, que isso se compreende no tocante aos bens hereditários, porém não relativamente aos que são adquiridos pelo trabalho. Sem dúvida alguma, se há riquezas legítimas, são essas últimas quando honestamente conseguidas, porquanto uma propriedade só é legitimamente adquirida quando da sua aquisição não resulta dano para ninguém. Quantas serão pedidas até mesmo de um único centil, mal ganho, isso é, com prejuízo de outrem. Mas do fato de um homem dever a si própria a riqueza que possua, seguir-se-á que ao morrer alguma vantagem lhe advenha de fato. Não são a miúde inúteis as precauções que ele toma para transmitir a seus descendentes. De certo, porquanto se Deus não quiser que ela lhes vá terem as mãos, nada prevalecerá contra a sua vontade. Poderá o homem usar e abusar dos seus haveres durante a vida.
mas sem prestar contas? Não. Permitindo-lhe que a adquirisse, é possível haja Deus tido em vista recompensar-lhe no curso da sua existência atual os esforços, a coragem e a perseverança. Se, porém, ele somente os utilizou na satisfação dos seus sentidos ou do seu orgulho, se esses haveres lhe tornaram causa de falência, melhor fora não os ter possuído, visto que perde de um lado o que acreditava que tinha ganho de outro, anulando o mérito de seu trabalho. E quando deixar a terra, Deus lhe dirá que já recebeu a sua recompensa. São palavras iniciais, né, que é da mensagem de hoje, a verdadeira propriedade. Palavras talvez duras, mas reais em relação ao ensinamento que o Cristo primeiramente nos deu, de não servir a Deus e a Mamon, e a consequência quando toma-se o caminho errado. Então, na literatura espírita, como nós temos aqui bons casos para serem relatados, na literatura espírita nós temos algumas histórias, vamos aqui contar 2 ou 3, que podem nos servir como comprovação, né? A primeira história tem a ver, se chama O Servo Insaciável. Ela é uma história contada por Irmão X no livro Cartas e Crônicas. Então a história conta assim, escrita por Irmão X, né, o nosso Humberto de Campos. Fatigado da imensa luta que sustentava nas esferas inferiores, ou seja, um espírito que estava lá nas trevas, né, Belisco Castro rogou ao Senhor a bênção da reencarnação. Estava cansado, dizia. E porque chorasse, compungidamente, um mensageiro celeste arrebatou-o do império das sombras e o trouxe para a terra. Encantado, Belino recebeu honrosa incumbência. Renasceria para a obra da fraternidade cristã. Ou seja, ele pediu para reencarnar, porque estava na situação terrível, e teve a oportunidade de participar, digamos assim, de algum projeto voltado ao movimento cristão. Além dos serviços naturais que lhe diziam respeito à própria recuperação diante da lei, seria prestimoso benfeitor dos doentes, protegeria os enfermos, distribuiria com eles a coragem e a consolação em nome de Deus. Foi isso que ele tinha projetado, né? Não precisa impressionar-se demasiado com a aquisição de elementos materiais para a execução da tarefa, disse-lhe o emissário divino. Mantenha as mãos no arado generoso do trabalho e seu serviço atrairá os recursos de que necessite. Mas, ponderou Belino, preocupado, e quando surgirem dificuldades imprevistas e especiais? Utilize a prece e, em seguida, canalize suas forças na direção do objetivo. O suprimento ser-lhe-á então entregue por nós através das circunstâncias aparentemente casuais, para o serviço que lhe compete. Belino, então, encarnou num lar com excelente formação evangélica. Desde cedo foi instruído para a verdade e para o bem. Moço ainda, recolhia do alto o apelo incessante ao ministério que lhe cabia, e por essa razão costumava dizer: sinto que tenho abençoado a missão a realizar em favor dos enfermos. Muitas vezes sonho e me vejo ao pé de numerosos doentes, enxugando lágrimas e limpando feridas. Não descansarei enquanto não puder construir um grande hospital. Mas Belino condicionava a edificação a certos fatores que considerava essenciais, e por isso, lembrando instintivamente a recomendação do benfeitor divino, movimentava a oração canalizando as próprias forças. Poderia auxiliar os enfermos, dizia, mas aguardava um emprego vantajoso. E o emprego vantajoso apareceu. Então ele fez uma prece muito forte, né, para conseguir o que queria, e veio o emprego que ele precisava, o emprego que ele queria para ter o salário, né, e poder assim começar a construção do hospital, apareceu. Sim, agora para adquirir segurança tenho necessidade de um bom casamento. E o bom casamento lhe veio ao encontro. Agora ele disse assim: devo possuir filhos robustos que me auxiliem. E os filhos robustos adornaram-lhe os braços.
Tudo prossegue regularmente, mas uma casa própria é indispensável à minha paz. E a casa própria surgiu. Para ser útil aos enfermos, não posso aliar-me dos bons livros. E preciosa biblioteca enriqueceu-lhe o tempo familiar. Sem bons negócios, não posso atirar minha empresa, considerou. E os bons negócios vieram auxiliá-lo. Ele estava fazendo as orações regularmente e conseguiu emprego, esposa, bons filhos, uma casa, uma biblioteca e agora bons rendimentos. Um automóvel particular resolveria minha questão de tempo, alegou. E em breve um carro acolhedor incorporava-se-lhe à propriedade. Agora é imperioso conquistar mais rendimentos. Pediu ao céu, em comovente rogativa. E bons rendimentos rodearam-lhe o nome. Quero mais rendas, insistiu a lamuriar-se. E mais rendas vieram. Nessa altura, aí já é o final da história. Os filhos já estavam crescidos e Castro implorou vantagens materiais para eles e as vantagens solicitadas apareceram. Em seguida, notando que os rapazes lhe afligiam o pensamento, suplicou a chegada de noras dignas para o ambiente familiar. E as noras chegaram. Belisco, porém, continuou rogando. Certa feita, quando reclamava favores para os netos, chegou a morte e disse: meu amigo, seu tempo esgotou-se. Ele tomou um susto e clamou de si para consigo, quer dizer, falando com ele próprio: meu Deus, e a minha tarefa? Não posso deixar a terra sem cumpri-la, ainda não pude sequer visitar um doente. A recém-chegada, contudo, deu-lhe apenas alguns instantes para a bênção da oração, quer dizer, ali usando uma figura, né, como se fosse um espírito da morte, né? Castro, ansioso, tomou o testamento do Cristo, quer dizer, pegou o Novo Testamento, o Evangelho, e de mãos trêmulas abriu precipitadamente com a certeza de que conseguiria ter dali alguma mensagem que pudesse. De olhos esgazeados, esbarrou com estas palavras constantes no versículo 20, no capítulo 12 das anotações do Evangelho de Lucas. Esta noite exigirão tua alma, e o que ajuntaste para quem será? Essa é uma passagem do rico indisciplinado, quer dizer, do rico que ajuntou e não foi para nada aquilo. Mas antes que Belino pudesse entregar-se a novas e desesperadas petições, a morte apagou-lhe temporariamente a luz do cérebro e o reconduziu à vida espiritual. Essa mensagem, lá no livro Cartas e Crônicas, do nosso querido irmão X, o servo insaciável, é um pouco a parábola que Jesus contou, né, sobre o rico que amontou e não deu utilidade para outros, para aquilo que ele conseguiu juntar. E vai chegar o dia em que nós temos que dar contas, como foi dito na mensagem inicial, né? Nós temos que mostrar o que nós fizemos vai ser para o quê? Quer dizer, vai ser para contribuir com a obra cristã na Terra? Ou é algo que nós fizemos meramente pelo nosso egoísmo e orgulho e vai ficar para outras pessoas? Porque quando nós construímos unicamente de maneira egoísta, aquilo que a gente tem, quando a gente morre, fica para outros que não nós. Quando nós construímos dentro do movimento espiritual, vamos dizer assim, de regeneração da Terra, o que nós construímos fica para nós, porque também fica para a Terra. Então, é uma contradição, porque justamente a existência do plano espiritual gera essa inversão que nós estamos aqui falando. Nós temos
possibilidade de compreender que quando fazemos algo que não é meramente um capricho nosso, né? Seria essa a expressão mais adequada, mas é algo que nós realmente temos a intenção de contribuir com algo, aí sim é que nós encontramos o que é melhor para nós. Quer dizer, pode parecer até uma contradição, mas essa frase foi dita por Santo Agostinho, né? Nós no movimento espírita não temos essa questão da santidade, mas o bispo da igreja, Agostinho de Hipona, ele disse: se as pessoas soubessem o bem que faz o bem para elas, seriam caridosas por egoísmo. Porque o que Agostinho está pensando, né, de maneira, ao mesmo tempo, muito sofisticada e muito esperta? Que se as pessoas percebessem o bem que fazer o bem faz, para elas, na vida delas, elas praticariam bem por uma questão de egoísmo, quer dizer, por uma questão de vontade de estarem bem nessa situação da Terra, com a consciência tranquila, e na outra, porque receberiam, obviamente, pelo bem que fizeram. É aquela coisa, né, do aluno que, digamos assim, que estuda para passar na prova, para não ter que ir para a recuperação. Então, se quem não estuda e não passa na prova vai para a recuperação, ou vai para a prova final, ou tem que repetir, então é menos esforço, na verdade, você estudar e passar do que, né? Se fosse esse o raciocínio, obviamente que estaremos numa outra situação. Nós temos mais um caso, e também é uma história contada pelo nosso cronista do outro lado, né? Que é Humberto de Campos, em que ele conta no livro Luz no Lar uma história chamada Papai Rico. E nessa história é curioso porque ele está falando de um caso que ele encontrou um amigo dele. Então, na história anterior, o servo insaciável era alguém que tinha, né, que ele tinha ouvido falar. Nessa, o nosso querido Humberto de Campos, irmão X, ele conta aqui, que a gente pode ver, uma história que ele presenciou de um amigo dele, que o Humberto de Campos tinha sido jornalista, repórter, né, cronista, escritor. E ele encontrou com um jornalista que era jornalista da chamada alta sociedade, né? E ele conta o que aconteceu, como é que chegou do outro lado, né? Então, o irmão X diz assim: conheci Cantídio Pereira em pleno fastígio econômico. 2 fazendas na gleba fluminense e grande conjunto residencial em formosa praia do Rio. Gostava de carros e viagens, diversões e aperitivos. Era, em suma, cavalheiro elegante e bem posto, relacionando anedotas finas em cada conversação. Uma pessoa muito bem posta na sociedade carioca, né? Um jornalista, repórter. Não abraçava o grande amigo desde muito tempo, quando fui reencontrá-lo justamente ali, em velha casa consagrada a problemas de assuntos de reencarnação. Então, Humberto de Campos devia estar passeando lá na colônia espiritual dele, e foi a esse lugar, e lá ele viu que esse antigo colega dele de jornal estava lá, já tinha passado para o outro lado. Ignorando-lhe a mudança da terra para a vida espiritual, era natural me espantasse não apenas por revê-lo em pessoa, mas também ao verificar-lhe a aflitiva apresentação. O antigo gentleman, que envergava costumes de puro linho inglês nos repastos do Leme, parecia desempenhar agora o papel de mendigo. Ele que era então esse jornalista que lá no Leme, vivia ali no Leme, e usava só a roupa do bom e do melhor, agora parecia desempenhar o papel de mendigo. Veste rota, desajeitada, amargura, desencanto, tristeza. Foi por isso, talvez, que as minhas primeiras indagações veladas respondeu sem rebuço. Não se admire, meu caro, não é a morte que opera tamanha transformação, é a própria vida
que continua. Mas você, Humberto de Campos foi falar, não faça perguntas, falou bem-humorado, explicarei. E prosseguiu. Esse Cantídio Pereira, que é um nome, digamos assim, para disfarçar o verdadeiro nome desse repórter, né, da alta sociedade. Ele diz assim, prosseguiu, você provavelmente ainda não sabe que voltei da Terra há 2 anos, tempo bastante para renovar-me em todas as dimensões. Apesar de ter vivido por lá mais de 70. Imagine que meus 4 filhos eram meus 4 amores. Viúvo desde a mocidade, concentrei neles a própria vida. João e Eduardo, Linda e Eunice, resumiam meus sonhos. Casados continuaram a ser minha doce alegria. Além disso, povoaram minha velhice com 4 netos, que eram para mim claros jorros de sol. Julguei que a morte não nos distanciasse uns dos outros. Entretanto, meu amigo, tão logo cerrei os olhos, a paixão do dinheiro endoideceu minha gente. Quando passou a vida só acumulando e achando que os filhos, né, estavam ali juntos por causa disso e a família parecia que estava bem, né? Mas quando fechou os olhos, a família endoideceu. Tudo começou ao pé das orações que fizeram de boca, por intenção de minha felicidade, no 7º dia depois da grande separação. Então, na missa de 7º dia, as preces já eram da boca para fora. Conduzido por mãos amigas ao templo religioso em que se ajuntavam, observei assombrado que filhos e filhas, noras e genros, se entreolhavam com inesperada desconfiança. Em seguida, as preces, Linda e Eunice começaram a rixar em nossa casa pela posse de alguns pratos de porcelana chinesa. Não pelo valor afetivo que assinalava, mas pelo preço a serem vendidos na feira de antiguidade. O pessoal já começou a brigar por causa da venda. Chamados à cena, Eduardo e João, com as respectivas esposas, descem a outras minúcias. E ali mesmo no santuário doméstico eu vi lembranças quebradas, vasos atirados pelas janelas, livros queimados e retratos destruídos, com a troca abundante de murros e palavrões. O lar dantes respeitado fez-se palco de luta livre. Chorei e implorei concórdia, só que ele estava lá, tá do outro lado, né? Mas ninguém me sentiu a presença. Na noite desse mesmo dia, meus genros procuraram meus filhos com pesadas reclamações. Afirmando-se injuriados, exigiam adiantamento sobre a herança. Surpreendidos por ameaças na solidão do extenso gabinete que me fora refúgio, meus rapazes assinaram cheques vultuosos, tomados de ódio silencioso. Não é à toa que tem um ditado popular que diz que a herança é uma coisa que os mortos deixam para os vivos se matarem, né? Ditado popular, seguindo aqui a história contada pelo irmão X. No dia imediato, um dos genros comprou carro de luxo, iniciando-se em bebedeiras, enquanto o outro dava curso à recalcada predileção pelas corridas, adquirindo cavalos de grande fama. Linda e Eunice reclamaram em vão. Totalmente alterados pelo dinheiro fácil, ambos desgarraram para o vício. Minhas filhas passaram a conhecer dificuldades que nunca viram. Linda, mais sensível, adoeceu e, porque mostrasse o profundo desequilíbrio nervoso, foi recolhida a uma casa de alienados mentais. Eunice enlouqueceu de outro modo. Acompanhando o marido para fiscalizar-lhe as noitadas alegres, aderiu aos prazeres noturnos, caindo em conflitos sentimentais de que somente se livrará Deus sabe quando. João e Eduardo, a princípio unidos pelos interesses, acabaram desavindos. Disputaram a posse das vacas, praguejando entre si. Depois divergiram quanto à escolha das terras. E em seguida venderam minhas casas, devastando meus bens, assumindo a posição de inimigos ferozes. De bolsos recheados, esqueceram as obrigações de família e puseram-se desorientados no tropel da aventura. As noras, igualmente acreditando mais no dinheiro que no trabalho, descambaram para mentiras douradas, apodrecendo em preguiça, e os meus pobres netos são hoje meninos infelizes. Os 2 menores estão viciados em gotas entorpecentes e os 2 maiores em flagelo de lambreta. Quer dizer, tem 2 que estão viciados em narcóticos, né? Em drogas, e outros 2 que vivem unicamente nessa crença de que a vida é uma aventura.
De expressão desenxabida, Pereira juntou. Nunca recebi dos meus o favor de uma prece realmente sincera, nem o socorro de um só pensamento de gratidão. No fundo, colhi o que semeei. Acima da riqueza moedada, deveria colocar o trabalho e a educação, fraternidade e a beneficência. Agora é preciso voltar à terra, começar tudo de novo e olvidar a minha tragédia de papai rico. Por isso que o nome da mensagem é essa, né? Papai rico. Nesse ínterim, o dirigente da instituição chamou por ele e pude ouvir o instrutor dizer-lhe grave. Então está lá o espírito, né, do amigo do irmão X, que tinha sido também um jornalista da alta sociedade, e está lá na casinha da reencarnação. Vê o que tem aí para mim de vaga. Seu pedido de reencarnação, por enquanto, não tem fundamento. Você tem créditos para repousar e preparar-se por mais 45 anos junto de nós. Entretanto, falou o Cantídio, tenho pressa, aspiro a novo corpo de carne a agir e a esquecer. Bem, aduziu o diretor, para o momento só dispomos de recurso difícil. Só existe uma oportunidade já. O irmão poderá reencarnar na região do Rio de Janeiro, mas não na beleza e na glória da grande cidade que tanto amamos, mas sim entre os filhos de um casal de idiotas, no antigo Morro dos Cabritos. Morro dos Cabritos, eu estou falando aqui diretamente do Lar de Teresa, que é na esquina da Santa Clara com a Nossa Senhora de Copacabana. Morro dos Cabritos é aqui perto de onde eu estou falando. Cantídio, no entanto, longe de aborrecer-se, pôs as mãos postas em sinal de agradecimento e gritou feliz. Obrigado, obrigado. Renascer no Morro dos Cabritos com pouco a memória é muita felicidade. E concluiu transtornado de júbilo. Bendito seja Deus. Tá aí, irmão X, Humberto de Campos. Essa historinha do Papai Rico está no livro Luz no Lar. Nós lemos aqui conjuntamente. Então, seguindo a nossa palestra, nós já vimos, digamos assim, 2 exemplos infelizes de atitudes anticristãs, para não dizer outra coisa, né, para a gente não ficar aqui malhando Judas, que é uma atitude anticristã também. Nós estamos aqui mostrando que, por um lado, existem, e sobretudo é o problema maior da Terra, existem aqueles que já sabem que o outro lado existe e que existem consequências para as nossas ações que vão reverberar justamente no nosso futuro. Mas, mesmo assim, não são fiéis ao trabalho na obra cristã, vamos colocar assim. A gente fala obra cristã em relação à mensagem de Jesus para a melhora da Terra, da humanidade, para a melhora de nós mesmos, enquanto um nível espiritual que se sente menos angustiado, menos ansioso, menos triste, né? Que essas coisas negativas vão desaparecendo, porque tudo aquilo que nos dá um certo mundanismo também vai desaparecendo. Só que, quando nós vemos essas histórias e percebemos a situação que está na Terra, a gente percebe que a coisa é um pouco mais difícil do que parece. Então, ficamos com o pensamento de que é preciso realmente não só estar com a vontade de fazer algo, mas é preciso, como se fosse, colocar o seu nome escrito lá. Tá o meu nome aqui porque eu vou participar e eu vou vir para fazer e me comprometo a fazer. Nos 2 casos, por um erro para um lado ou um erro para o outro lado, digamos assim, o nome da pessoa não foi escrito no livro que deveria, mas porque ela não escreveu. Não foi uma punição de fora. É uma punição do que a pessoa não fez. Pensando nisso, a gente que já está entrando aqui na segunda parte da nossa palestra, então é possível que a gente pense em histórias que são, obviamente, positivas, né? Muito ilustrativas do que é a verdadeira propriedade. E aí, para contar um caso que
talvez seja o melhor para o tema que nós estamos abordando. Não sei se todos já ouviram falar, vale a pena repetir, sobre o Natal do Chico Xavier. Chico Xavier, médium espírita e liderança humanista também, e que tanto contribuiu para o movimento espírita, para a expansão da doutrina, mas, sobretudo, para ajudar as pessoas em termos de caridade, porque o que ele fez em relação aos livros é uma parte. O que ele fez em relação à caridade, de ajudar as pessoas, de consolá-las e de esclarecê-las, isso aí é que, digamos assim, é o principal que teve efeito na vida visível, porque as pessoas só levavam os livros em consideração porque sabiam que o Chico Xavier era uma pessoa verdadeiramente que tentava, ele próprio, né, colocava, e as pessoas, quando são realmente humildes, dizem: eu não sei se eu consegui fazer o que eu prometi que eu ia fazer, mas eu confio, eu tentei, e esse argumento eu vou usar junto com Jesus. Quando Jesus me julgar, eu vou falar: eu tentei fazer. Então, nós sabemos de algumas histórias, essa foi contada pelo Divaldo Pereira Franco, que ele, Divaldo Pereira Franco, que é médium na Bahia, e o Chico Xavier, mineiro, e Pedro Leopoldo, e foi viver depois no Uberaba, Divaldo contava que certa vez, no Natal, ele estava lá na Mansão do Caminho. Divaldo Pereira Franco tem a Mansão do Caminho, que é hoje em dia é um bairro, praticamente, que acolhe crianças que foram abandonadas. Então, ele estava lá na Mansão do Caminho, na noite de véspera de Natal, 24 de dezembro. Todas as crianças tinham arrumado uma família para passar o Natal. Os trabalhadores da casa também foram arrumar uma família para ficar. E ele estava lá sozinho. E, de repente, ele notou assim: pô, eu estou sozinho. Não é possível. E ele pensou: mas os espíritos não vão esquecer de mim. Na hora aí da passagem do Natal, vai aparecer alguém, vai aparecer a guia dele, que é Joana de Ângeles, ou vai aparecer Dr. Bezerra de Menezes, ou vai aparecer André Luiz, ou vai aparecer Emmanuel, né? Quem é que sabe? De repente vai aparecer aí um monte de espíritos, não vamos deixar aqui sozinho. Deu meia-noite e ninguém. Não apareceu ninguém. E ele lá sozinho, meia-noite do Natal, não aparece ninguém, e ele não está vendo nada, ele mede, mas não está. E ficou irritado, ele disse: os espíritos me esqueceram aqui, não é possível que isso tenha acontecido. Fez uma prece, era Natal, fez uma prece, cantou uma canção de Natal, falou o Pai Nosso, e foi dormir muito, muito contrariado. E pensando assim: sorte mesmo tem o Chico Xavier, porque o Chico Xavier deve passar o Natal com todo mundo ali do lado dele, todos os espíritos também. Bom, quando, alguns anos depois, o Divaldo ia viajar para Minas Gerais para se encontrar com o Chico, ele pensou: eu estou precisando perguntar para o Chico essa história. Eu estou precisando perguntar para o Chico esse negócio do Natal, porque eu vou falar com Joana de Ângeles que ela não me tratou bem no Natal. Ele fez a viagem de ônibus e foi o tempo todo no ônibus só repetindo esse pensamento: eu tenho que perguntar para o Chico Xavier como é que ele passa o Natal dele. Eu tenho que perguntar para o Chico Xavier como é que ele passa o Natal dele. Eu tenho que perguntar para o Chico Xavier o Natal. E repetindo, pensando: eu não posso esquecer dessa pergunta. Chegou lá na estação, tinha um monte de gente esperando por ele. Ele desce, o pessoal abraça: Divaldo, você aqui em Uberaba, que legal. Aí conversa daqui, conversa de lá. Ele vai até o centro do que o Chico ficava, que era Luiz Gonzaga o nome, porque era uma homenagem que se buscou fazer a um eminente, né, espírito. E ele chega lá e ele já esqueceu da pergunta. E o Chico, ele encontra com o Chico está em casa, tem um monte de gente, o pessoal pergunta como é que está a Bahia e o trabalho, e ele fica ali conversando, e conversa. E aí o Chico primeiro convida: você não quer participar da psicografia da noite hoje comigo, Divaldo? Ah, claro, eu estou aqui justamente. Aí vai lá na hora do centro e vê que está o Chico e o Divaldo.
e eles psicografam, entregam as cartas, tem muita comoção, né? E a conversa depois, quando tudo acaba, isso já era alta hora da madrugada, o Divaldo está ali conversando com o Chico e, em determinado momento, o pessoal já está, agora a gente vai dormir, vai descansar. E o Chico pergunta para ele, Divaldo, você não está com tempo livre aí, não? Antes de ir dormir? Porque eu tenho que levar uns alimentos para 2 senhoras que eu atendo. E só eu atendo essas senhoras, mais ninguém. E se eu não levar, elas vão ficar passando fome. Eu sei que está tarde de madrugada, mas, enfim. Né? Aí o Divaldo disse, não, estamos aqui, é bom que a gente vai conversando. E ele disse, é aqui perto. E o Divaldo brincou, isso é coisa do Chico Xavier, né? Que falou aqui perto, era longe e era no favelão. E a casa era uma casa que até para a favela dava pena. O Chico foi lá, bateu no barraco, que eram uns tapumes, né? Mal feito, e de repente uma porta ali simples abre e aparece uma senhora com o aspecto de muito envelhecida, e o cabelo muito, muito branco e desgrenhado. E o Divaldo, até o Divaldo está assustado, assim, pensando, caramba, tem a miséria que ele tem que enfrentar em Salvador, pensando, aqui em Uberaba está competindo com Salvador. E aí a senhora, quando vê ali o Chico Xavier, Chico, você por aqui, nossa, foi Deus que te mandou, eu pensei muito em você, eu tô com a comida, minha comida já está acabando, não tenho mais nada, eu pensei, meu Deus, será que o Chico Xavier vai lembrar de me trazer alguma comida, porque eu tô sem nada, não sei o quê. E aí o Chico diz, mas minha irmã querida, você não sabe que eu não me esqueço dessas, né, desses pensamentos que ficam me afligindo, eu nunca deixo isso para depois. Eu vim aqui trazer o alimento, eu trouxe até um amigo aqui para trazer isso tudo. Ah, muito obrigado, por favor, entra aí. Eu vou ver se eu tenho alguma coisa, se eu tenho algum café, eu vou passar um café. Aí o Chico diz, olha, a gente não faz questão de nada, hein? Olha, ele, não, por favor, entra, eu sei que a casa é muito simples, mas eu, pelo menos um café eu acho que eu tenho para dar para vocês. Aí eles entraram, o Divaldo estaria assustado que o lugar é de botar medo até em quem vê espírito, né? Até em quem está vendo espírito está com medo. Mas ele entra, o Chico está ali com ele, e ele vê, Divaldo contando, percebe que a senhora, quando foi lá pegar um café para tentar fazer, tem uma outra mulher mais nova que está deitada numa cama e está toda contorcida nos braços e nas pernas. Bom, quando ele olha, ele pensa assim, nossa, além da situação de miséria praticamente, ainda tem uma mulher doente aqui. Aí o Chico, né, o Divaldo olha para o Chico entende, ele diz, essa senhora que nos atendeu é a avó. E essa aqui que está na cama, contorcida, é a neta. O Chico, enquanto isso, fazia um pouco de carinho na cabeça dela. E aí o Chico diz assim, o que aconteceu foi que quando a neta nasceu, a mãe e o pai e o resto da família rejeitaram. E a avó, quer dizer, a mãe, né, da mulher que tinha engravidado, foi a única que disse, não, a gente tem que cuidar desse bebê. E a família inteira disse, não, vai cuidar de um bebê aleijado, isso aí não é o que a gente tinha planejado, um bebê todo deformado. E quiseram se desfazer da criança, e a avó disse, não, eu vou cuidar, porque tem que cuidar, ainda mais por essa questão parental. E a família rejeitou, não quis ajudar em nada. E aí ela acabou tendo que ir embora. O marido dela, né, o pai da mulher, também rejeitou e não aceitaram. Então ela veio morar por aqui e sou eu que estou trazendo alimentos aqui para elas. Aí Divaldo ouve isso, né, e pensa, caramba, lá em Salvador eu também tenho problemas de não sei o que abandonou não sei o que lá, e eu tendo que ajudar.
E o Chico aqui, e com esse problema, eu pensei que não era tão ruim assim a situação. E o Divaldo, então, ficou ali meditando nessa a questão que ele contou, nesses segundos, né, que levam a eternidade quando a gente está pensando. Só que qual foi e por isso que o Divaldo, quando conta, né, qual foi o diferencial? O Chico, enquanto o Divaldo tomou alguns segundos para pensar, o Chico deu uma tocada nele e disse assim: sabe, Divaldo, aqui é onde eu passo meu Natal. Aqui é onde eu ando passando meu Natal. Aí o Divaldo tomou um susto maior. Já estava impressionado. Aí é que ele tomou um susto mesmo. E quando ele ouve isso, a primeira reação é: ué, como é que você sabe? Aí o Chico, né, disse: você não mandou o pensamento? Olha aí, a senhora não estava pensando no alimento e eu recebi? Né? O Chico Xavier era uma antena. E o Divaldo depois pergunta: mas por que aqui? Você está passando o Natal aqui? Qual o motivo? E aí o Chico diz assim: olha, sabe, Divaldo, há muito tempo, isso já tem alguns anos, num certo Natal, eu vi que eu estava sozinho. Todo mundo tinha encontrado algum outro lugar para ficar, e eu não tinha ninguém. Eu olhei assim e falei: caramba, estou sozinho. Será que nenhum espírito vai aparecer? Eu pensei: bom, na hora da meia-noite, algum espírito vai aparecer, vai acontecer algum fenômeno, e deu meia-noite e não aconteceu nada. E eu pensando: ué, Dr. Bezerra de Menezes, André Luiz Emmanuel, quando eles vêm para cobrar alguma coisa, aparece rápido. Aí quando vem para cantar um Feliz Natal, Noite Feliz, algo do tipo, não aparece. Eu pensei: não é possível que vai ser assim. Aí, de repente, depois de já 10, 15 minutos ou mais, apareceu o espírito do Dr. Bezerra de Menezes. Aí eu pensei: veio aqui para desejar o Feliz Natal. Lê do engano. Ele veio cobrar por que eu não estava recebendo os pensamentos do Eurípides Barçanufo, um outro espírito que viveu antes, né, de Chico Xavier e que tinha contribuído muito com o movimento espírita. E aí o Chico ficou meio assim, e o Dr. Bezerra não disse nada em relação ao Natal. Aí o Bezerra, né, Dr. Bezerra disse: eu preciso que você pegue uns alimentos para atender duas senhoras que estão passando fome, ninguém vai lá ajudá-las. E que Eurípides de Barçanufo está mandando a mensagem, você não está recebendo, aconteceu alguma coisa? E o Chico disse que na hora pensou: aconteceu, está tendo Natal aí, ninguém me desejou Feliz Natal, estou aqui deixado sozinho. E aí o Chico olhou para o Dr. Bezerra, durante um segundo ele pensou: eu acho que dessa vez eu não vou. Aí o Dr. Bezerra olhou para ele assim, com os olhos bem azuis e aquela luminosidade, né? Aí o Chico pensou: acho que é melhor eu ir, hein? Porque senão o Dr. Bezerra ia ficar zangado comigo. Aí foi lá, pegou uns alimentos que tinha ali sobrando, né? O que tinha, botou em 2 sacolas e quando viu que o Dr. Bezerra estava seguindo em frente, ele foi indo atrás. Então ele não sabia o caminho. E disse: foi a primeira vez que eu vim parar aqui. O Dr. Bezerra foi me guiando e quando eu cheguei eu vi que Eurípides de Barçanufo estava na porta. E luminoso como sempre, né? E disse assim: Chico, que bom que o Dr. Bezerra trouxe você. Tem um bom tempo que eu estou tentando me comunicar e você não recebe nada. Aí ele disse: pois é, porque eu estava preocupado com os preparativos do Natal. E ele percebeu que nem o Eurípides, nem o Dr. Bezerra deram muita relevância para isso. Mas ele pensou: bom, então aqui é para onde bater. Aí bateu na porta e foi a primeira vez que a senhora abriu a porta para ele, né? E ela tomou um susto. Ela disse: você não é aquele Chico Xavier do Espiritismo que diz que fala com os espíritos? Aí ele disse: sou eu sim, minha senhora. Eu vim aqui para trazer uns alimentos. A senhora está precisando? Ele disse: nossa, eu estou precisando muito. Eu não sou espírita. Eu sou de outra religião cristã.
mas eu não consegui arrumar nenhum alimento para passar o Natal. E eu ainda estou aqui com a minha neta, ela também está necessitada, a gente está sem nada para comer praticamente. Eu queria perguntar se, né, eu não sabia o que fazer e acabei pensando muito, se aquele Chico Xavier que parece que ajuda muitas pessoas necessitadas, se ele puder me ajudar, eu agradeço muito. Aí o Chico pensou, olha, eu estou achando que você pensou forte mesmo, porque do jeito que a senhora pensou, vieram me chamar. Ela não entendeu muito bem, mas ele entrou e quando ele entregou, ele disse, bom, então eu vou, é só isso que a senhora estava precisando, eu já vou sair, né? Ah, tá bom. Aí ele olhou e viu que a neta, quem é essa pessoa que está na cama? Aí disse, é minha neta. E ele viu que era uma mulher com uma deficiência física muito contorcionada. E quando viu, se apiedou. Chico Xavier, né? E pensou assim, coitada, essa mulher vivendo nessas condições, ainda tem que cuidar de uma neta nesse caso. E aí, quando ele se apiedou e foi fazer um carinho pela primeira vez na mulher, ele olhou e viu que Emmanuel estava ali. E Emmanuel estava tentando abençoar, né? Emanando energia positiva para a mulher que estava na cama. E André Luiz apareceu e estava com a senhora. Aí o Chico contou para o Divaldo, naquele olhou, ele disse, caramba, Bezerra de Menezes, André Luiz, Eurípides e Emmanuel, tá todo mundo aqui, olha. Eu não sabia que eles se reuniam aqui, eu pensei que eles iam se reunir lá em casa. Aí ele olhou isso e a senhora disse, eu posso passar um café para você? Aí ele disse, aceito um café e aceito ficar também para fazer uma oração juntos, vamos passar o Natal junto, né? Porque pelo jeito a gente está só nós aqui. E aí a senhora, né, pela primeira vez eles se conheceram, conversaram ali, e aí o Chico disse, e eu passei a ser quem trazia alguma coisa, e no Natal seguinte, quando aconteceu a mesma situação, eu disse, já sei o que fazer. Pegou os alimentos e foi lá e passou o Natal com as duas senhoras, né, as duas mulheres, e depois de novo, e mais uma vez. Então, o ensinamento da verdadeira propriedade é que nós temos aquilo que nós doamos, aquilo que nós fazemos para ajudar os outros. E isso que nós fazemos para ajudar os outros, a gente faz quando faz um movimento para estar com os seres, os espíritos que ajudam os outros. E que muitas vezes nós pensamos até em relação a eles de maneira egoísta, quer dizer, que os outros espíritos é que têm que nos ajudar fazendo alguma coisa por nós. Mas se nós queremos estar, né, digamos assim, no Natal espírita, cristão, então nós temos que fazer o movimento de estar onde os espíritos que são os espíritos que nos iluminam, né, nos esclarecem, onde eles estão, quer dizer, no lugar onde eles estão é que nós temos que nos movimentar para também estar. Então, nesse caso, aí foi o ensinamento que o Chico quis dar para o Divaldo. Pois é, Divaldo, não adianta chamar para ele. Não, a gente é que tem que estar no lugar. E aí o Divaldo, tem vídeo dele contando isso, ele diz que foi a maior lição que ele tomou do Chico Xavier, e por isso que nós nos mantemos assim, ligados, né? Tão ligados a essas mensagens espirituais. E temos em nossas mentes, em nossas vidas, que nós temos todas a plena capacidade de ajudar o nosso próximo da maneira que for, né? Se nós conseguirmos ter os instrumentos úteis, né? Como é o caso aqui do meio virtual, então com certeza conseguiremos alcançar essa situação. Tenhamos a certeza, né, de que nós vamos conseguir de uma maneira
de uma maneira proveitosa, ter os instrumentos para chegar às pessoas e mostrar a elas que é preciso que haja uma mudança para melhor, realmente. Fiquemos, então, todos com Deus, agradecendo a oportunidade, agradecendo aí a presença de todos e que possamos mentalizar positivamente em prol do planeta e do nosso próximo, porque não falta tanto assim para que nós cheguemos ao mundo de regeneração do que já faltou no passado, na história, mas nós ainda temos pelo menos algumas décadas de uma longa caminhada que vai fazer com que a gente consiga chegar do outro lado. Que Deus assim nos abençoe. Obrigado a todos pela atenção, que assim seja. Graças a Deus.